Está começando agora mais um episódio do Janela do Vale. E hoje, a pedido de vocês, eu trouxe aqui 3 representantes da cultura e da religião afro. Eles são da Casa Afro Nizila Sikongo. Eles são meu amigo aqui, Robinho. Tudo bom? Conheci aqui hoje a Fernanda e o Diego. Se apresentem pra gente ir, começando pelo Robinho. Então, primeiro, boa tarde. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. Eu sou Nzila Sikongo. Eu faço já um trabalho sociocultural aqui na cidade através da associação chamada ACUCA, que é a Associação Cultural de Umbanda e Candomblé Almenarense. Através dessa associação, a gente vem fazendo um trabalho social, levando a cultura afro-indígena para dentro de escolas, em eventos públicos como seminários, caminhadas, e com isso eu também ganhei, em 2023, o título de Guardião da Cultura Afro no Vale do Jequitinhonha, em um evento lá em Medina. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando sobre o assunto. E você, Diego, se apresente aí pra galera. Bom, basicamente eu sou um capixaba que parou de paraquedas aqui em Almenara. O meu interesse foi vir para estudar no IFNMG, Campus Almenara. No entanto, a gente não só vive de estudo, né? E chega um momento que a religião tocou meu coração, chegou perto de mim. Aí eu faço parte da Casa Nizila Afro Sikongo e também sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo. E você, Fernanda? Eu tô aqui, eu vou resumir o máximo possível. Não precisa não, pode falar. Eu sou Fernanda Rodrigues Figueiredo, sou professora no IFNMG Campus Almenara. Sou de Belo Horizonte, vim aqui para tomar posse no concurso, né? Então, foi no ano passado, né, que eu tomei posse. E aí, exatamente por conta do meu trabalho, a gente tinha um portfólio de oportunidades do IF, que era um mapeamento, né, das comunidades tradicionais. E a partir das minhas formações, eu sou formada em Pedagogia, Letras e tenho 10 pós-graduações e sou mestre em Estudos Literários. Então, a partir dessas minhas formações, como eu já tinha alguns livros publicados na área, né, de educação e literatura afro, eu me aproximei muito da comunidade, né, e a gente começou a fazer um trabalho bacana com a ACUCA. Hoje eu sou conselheira da ACUCA, faço parte da Casa de Nizila, sou EQED da casa, e venho aprendendo muito com a comunidade aqui de Almenara, né? Almenara foi para mim assim um aprendizado muito grande, foi onde eu reencontrei a minha espiritualidade da maneira como eu havia buscado a vida toda, né? Então essa semana eu fiz 44 anos, dia 25 de outubro, e eu disse assim que o meu presente foi ter conhecido a Cuca, ter conhecido as pessoas do Candomblé, da Umbanda, ter conhecido o pessoal do Quilombo, né, em especial o povo do Quilombo Marobados Teixeira, que eu sou apaixonada. É aqui na região? Que é aqui. Sim. Aqui na região, não. Almenara é terra de Marobados Teixeira, que foram os primeiros moradores de Almenara. Tá? Então, na verdade, não é o Quilombo que está dentro de Almenara, é a Almenara que está dentro do Quilombo. Né? Então, essa terra é uma terra quilombola, uma terra também proveniente de povos indígenas que foram expulsos daqui. Os povos quilombolas que resistiram estão, né? O povo do Quilombo Marobados Teixeira, que resistiu e resiste até hoje, né? Um povo maravilhoso, que foi o povo que me acolheu, né? E eu realmente aprendi demais com esse povo lindo aí. Deixa eu te perguntar, você falou que você reencontrou sua espiritualidade depois que você começou a trabalhar aqui na região, é isso mesmo? Isso. Antes era o quê? Católica? Então, a minha família, ela é toda católica, muito embora porque minha família é negra indígena, né? Então, a gente sempre teve cultos, teve hábitos que a gente não sabia. Por exemplo, preto velho, todo mundo tinha um quadro de preto velho, todo mundo botava café pro preto velho, todo mundo fazia benzedura, né? Mas a gente não tinha conhecimento de onde veio isso. Né? E aí eu fazia estudos, e os meus estudos, a partir dos meus estudos da faculdade, sim, a gente aprende, mas o que eu realmente aprendi mais fortemente foi aqui, né? Porque Almenara tem uma força da espiritualidade incrível. É absurdo. As coisas que tem aqui, eu sou de Belo Horizonte é grande, tem casas de cultura afro maravilhosas, premiadas, tá? Chiques. Mas aqui, o que eu senti foi completamente diferente. As casas daqui que trabalham a cultura afro, elas são assim, de uma iluminação. Você chega
Na hora que você pisa, que você vê como acontece, a energia que tem é avassaladora. Você é mãe de santo? Não, não. Você falou com outro nome aí, como é que chama? É KED. Explica pra galera aí o que é CAD. Então, KED é uma das pessoas responsáveis ali na casa, né? Uma pessoa responsável para contribuir com a organização da casa. Então, é uma hierarquia, mas a gente tem que entender hierarquia diferente do que a maioria entende. Pelo olhar do opressor, a hierarquia é uma tríade, né? Um triângulo, em que o topo, né? Ele tem uma base e essa base sustenta o topo. Tá? No nosso processo, para os povos negro-indígenas, a hierarquia é círculo. Tudo, comunidade é círculo. Então, um nutre o outro. Para que serve a hierarquia? Para a gente organizar. Quem é responsável pelo quê? Então, você tem o pai de santo e ele precisa de ajuda, ele precisa dar uma ajuda ali, ele precisa resolver muita coisa. Ele não consegue resolver tudo sozinho, porque, né, ele é uma liderança. Mas ele precisa de outras lideranças que o ajudem a organizar a casa. Então, para isso, temos o EQED e os OGANs. EQED quando é mulher e OGAN quando é homem. Você é Ogan, né? Exatamente, Ogan. Às vezes as pessoas conhecem os Ogans como os meninos da tabaque. Vai aí, para batucada. Mas é além disso. O Ogan, ele exerce outros papéis que, querendo ou não, dentro do candomblé, não se pode todo mundo fazer a mesma coisa, também que senão fica uma confusão. Mas existem algumas restrições espirituais que são feitas. Por exemplo, temos o Iaô, que é uma base, depois o Tata ele pode até incrementar melhor. Ele não pode fazer alguns trabalhos, senão ele vira no santo, como se diz. Então é necessário ter um EQED, ter um Ogan, para fazer esse tipo de trabalho, como emolação, atabaque e outros que são relacionados a cuidados da casa e desses Iaô também, e auxiliar o zelador. Hoje você tá lá fazendo o quê? Na parte dos atabaques? Na parte do atabaque não estou no momento, a gente está mais na parte do cuidado da casa, fazer os preparos para ajudar os filhos tomarem os banhos de santo, esse tipo de trabalho que eu estou no momento. Deixa eu te perguntar, como você já teve já no atabaque, você vê esses ritmos em outras músicas aí? Então, nunca estive no atabaque, mas já percebo o ritmo do atabaque em outros locais, não só em outras tradições, mas também em outras músicas, outros estilos musicais comerciais. Ô Robinho, você é pai de santo, correto? Sim. E qual é o risco do pessoal tá tocando esses ritmos aí, tá chamando santo sem estar sabendo? Corre. Hã? Corre. O que acontece lá em casa é o seguinte, a gente se colocou numa premissa de antes de adentrar determinados pontos da religião, a gente entendeu o que é espiritualidade. Então, o trabalho que a gente faz lá em casa, tanto com o Diego, com a Fernanda, que estão aqui hoje comigo, como com todos os outros integrantes da casa, é a gente primeiro se compreender como ser, se compreender como comunidade, se colaborando, se ajudando e fazendo aquele espaço, né, crescer em respeito, em colaboração, para que depois a gente entre de fato nessas liturgias. É essa a razão de ele ainda não ter tocado os atabaques, entendeu? Por quê? Porque a gente ainda é uma casa bastante nova. Nós temos casas aqui em Almenara, por exemplo, a do Tata Leuademir, que é conhecido como Hernani, são 58 anos de porta aberta. São 58 anos de resistência. Hernani é uma história que eu gosto bastante de citar, por quê? Hernani, há 58 anos atrás, quando ele começou, eu até te comentei isso no outro dia, ele tocava no sábado, no domingo ele era preso. Ele tocava na segunda, na terça ele estava preso. E era assim por vida, até com as lutas e tudo que foram fazendo e a resistência dele, porque se hoje a gente pode estar aqui nesse lugar, falando com você, falando com o seu público, fazendo uma caminhada, fazendo uma procissão, vestidos dessa forma, é porque pessoas como Hernani, como seu Rosalvo, entre outros aqui do município, não desistiram lá atrás. Aí a gente ainda segue um pouco mais lento dentro dessas funções, né, ditas da casa, para que a gente primeiro se encontre nessa visão que eu te coloquei para depois adentrar nessas coisas. Só para falar aqui com o pessoal aqui. Gente, eu vou fazer muitas perguntas aqui que eu de fato não conheço. E se você também tem curiosidade, você acompanha aí que a gente vai entender junto isso, tá? Eu tô vendo que vocês estão com uns colares aí. Qual o nome para esses colares? Então, é mais conhecido como guias, né? São conhecidos como guias. E aí, cada um deles, eles têm uma representação de um orixá. Eu tô aqui hoje com 2 fios de Exu, porque eu sou raspado em Exu.
fui raspado na nação Angola, né, onde nessa nação eu sou feito de Nzila, que é um inquice. Hoje eu não participo mais dessa nação, eu sou filho do Axé Miorô, do Babadão Vulaió, lá de Salvador, que é da nação Queto. E aí, qual é essa representação? Como se disseminou bastante o nome Orixá, as pessoas conhecem geralmente quem é Exu, mas não sabem quem é Nzila. Então são energias similares. A Fernanda está ali com uma conta, que também é um dos nomes, de Oxum. E o Diego está aqui com um fio, tudo isso é nome disso aqui que a gente está usando, que é de Ossan. Né? Então, assim, Exu é o grande comunicador dos orixás. Né? Ele traz a comunicação direta entre esses deuses e o ser humano. Exu é movimento, Exu é comunicação, é rapidez, é inteligência, é exatamente chegar aonde você quer. Se você quer alguma coisa, procura Exu, Exu te ajuda a ir pra Eu lá. tenho uma lembrança de um filme, Cidade de Deus, que o camarada recebe, né? O Zé Pequeno ele recebe uma guia e o camarada fala: você não pode furunfar com a guia, senão Isso. você vai morrer. E ele fez e morreu. Tem esse tipo de coisa mesmo ou ali é novela? O que acontece? A gente ouve muita coisa. Eu, particularmente, eu nunca vi isso acontecer. Agora, o que acontece é você ter o respeito para com aquilo que você está fazendo. Que, por exemplo, um pastor não vai transar com uma Bíblia na mão. O padre não vai fazer isso com um crucifixo no pescoço. Nós também não vamos fazer para nossas guias no pescoço. Por exemplo, se ele quisesse usar uma dessas suas, é permitido? Ou ele, o Diego, por exemplo? Dessa daqui, É. ainda não. Por quê? Esses fios, eles vêm como os fios de grau. Então, tem, dentro dessa hierarquia que a Fernanda bem explicou mais cedo, esses fios, ele também serve como parte dessa indumentária para identificar quem é quem dentro da hierarquia do candomblé. Então, esses aqui são fios de grau, de acordo com a idade que eu já tenho dentro do santo, apesar de ser novo quando comparado a gente que tem aí 30, 40 anos na religião, eu tenho apenas 14 de religião. Entendi. Explica pra gente aí qual a diferença aí entre as religiões, as principais, né? Que é Umbanda e Candomblé. Olha, hoje a gente tem aqui em Almenara principalmente essas duas religiões, que são Umbanda e Candomblé, não tem outra vertente da matriz. A Umbanda, ela é, tanto quanto o Candomblé, religião brasileira. As duas são religiões brasileiras. A diferença é que a Umbanda ela é fundamentada em 4 prismas, que é o catolicismo, o cristianismo, é o kardecismo, que também segue essa visão, né, de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, indígena e afro-brasileira, né, africana também. E o candomblé ele é mais focado nos orixás, ele é mais focado realmente dentro da religião de matriz africana. Então, a grande diferença entre as duas são esses prismas. Agora, o que acontece é que hoje a gente tem o candomblé de caboclo, que também há essa expressão indígena dentro do candomblé. O caboclo, que você fala, é o caboclo índio mesmo. Indígena, exatamente. Então, assim, são espíritos de indígenas que viveram aqui no Brasil, que hoje incorporam e fazem trabalho de cura, de reza, de benzedura dentro da religião. Então, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, você vai encontrar esses espíritos chamados caboclos. Entretanto, no Candomblé, por exemplo, é uma ordem iniciática. Você passa por um período de tempo lá recolhido, fora de qualquer questão social, de contato, seja em rede social, seja por telefone ou contato pessoal. E aí, ao final desses ritos que você faz durante esse período que você fica recolhido, você renasce para orixá. E aí você passa, de fato, a ser do candomblé. Dentro desse processo está a famosa raspagem de cabeça, onde as pessoas aparecem careca, né? E falam, raspei santo. Porque tudo tem isso. Tem a parte ali formal da coisa, mas também tem o dito popular, que não é pejorativo. Eu sou raspado de santo, eu sou raspado, sou feito de santo. Eu passei por esse procedimento. Na Umbanda Sagrada não tem este procedimento. Você faz um batismo, você faz lavagem de cabeça, mas não tem a raspagem. E também as próprias indumentárias identificam essa diferença entre um e a outra. Falando em raspado, acontece de alguma menina, por exemplo, ela chegar no nível e falar assim, não, acho que eu não vou querer raspar, não, vou ficar por aqui mesmo. Acontece. Hã? Acontece. Acontece porque tem uma vaidade sobre os cabelos, né? Também tem uma parte litúrgica do porquê que é removido esses cabelos, mas também tem muito a ver com essa vaidade por esse renascimento, né? Então, entre as mulheres, geralmente tem mais esse apego a essa visão do cabelo do que entre homens. Até porque o homem geralmente usa o cabelo mais curto, então cresce mais rápido. Mas para a mulher pegar tamanho e comprimento de cabelo demora mais. Ô Diego, você que é Sim. filósofo aí, conta pra gente as contribuições aí dessas religiões de matriz africana na cultura brasileira hoje. A principal que eu vejo
simplesmente na construção da narrativa e da história do Brasil. Essa é uma ideia que eu penso por quê? Quando você pensa numa religião, você está pensando que ela vai levar um sagrado, mas ela também vai levar uma história. A partir desse momento de levar a história, a gente consegue, por exemplo, resguardar e salvar coisas que acontecem com o apagamento histórico, principalmente da questão do negro no país. Ou seja, muitas coisas que são do candomblé e de umbanda, você conhecendo, você vai compreendendo também a história de como é que foi feita essa transmissão via, claro, pela escravidão, mas como foi feita a transmissão de conhecimento entre esses povos que foram trazidos para cá. Então, essa que eu acho que seria a coisa mais interessante no início. Você pensar que uma religião de matriz africana, ela não está falando só sobre um sagrado, de um orixá, de um inquise, mas também de uma história de um povo, é uma antropologia. É, existe algum filósofo, algum pensador aí conhecido aí que traz esses ensinamentos em algum livro, algum lugar aí pra galera ter acesso? Cabeça agora, eu lembro de um Mário Filho, Tata Mário Filho, que é bem conhecido na vertentes africanas. Ele já escreveu, ele já palestrou, faz um canal também no YouTube, onde ele faz várias descrições de histórias narrativas de contos dos itãs, que também são chamados, que são esses contos sagrados dentro do candomblé, trazido pelo povo Yorubá. Você também pode encontrar alguns livros que são um pouco mais difíceis de acesso, e estudiosos que são, de fato, da tradição africana, conseguem contemplar também a Umbanda e o Candomblé. Ô, Fernanda, tem algum elemento assim da cultura afro que as pessoas utilizam no cotidiano delas e elas nem percebem? Ou não tem o Nossa. conhecimento? Eu sei que tem muitos. Muitos. Búzios. Ó, coisa simples. Conchinha, né? Conchinha do mar, não é? Que todo mundo vai na praia e pega uma conchinha, né? Tem uma relação com nossos orixás. Por quê? Porque orixá, significado da palavra orixá, não é? É natureza. Tá? Então, nós da matriz africana, nós cultuamos a natureza. Tá? São as forças da natureza. Então, a gente tem Yansan, a dona da tempestade, não é? Os ventos. Então, você tem... aí você tem as Yami Oxorongá, também são as forças da natureza. Então, você tem Oxum, que vai ser a mãe dos rios. Você tem Iemanjá, todo mundo conhece Iemanjá, nos mares. E aí, quando chega lá, vamos pular ondinha, né? Chega no final de ano, todo mundo quer sorte, né? Vamos usar roupa branca no Réveillon. Tem tudo a ver com a gente também. Sim. Porque tem a ver com as matrizes africanas, a gente não percebe. E o importante é a gente entender tudo isso para a gente não ter preconceito, né? Porque as nossas matrizes são africanas. A nossa língua, nós não falamos língua portuguesa. Gente, vamos guardar isso. Não existe língua portuguesa no Brasil. Nosso Brasil é soberano, nosso povo é soberano, nós somos brasileiros. Nós falamos, escrevemos, nós criamos uma língua muito superior à língua portuguesa de Portugal. A nossa língua é língua brasileira, não é? Ela foi, eles vieram, aí eles quiseram impor a língua deles. Teve inclusive um documento de Marquês de Pombal em 1757 que ele institui a língua portuguesa como obrigatória. Mas porque ele tinha muito medo, eles estavam morrendo de medo de perderem o Brasil, porque o Brasil tinha uma potência incrível do povo negro indígena que aqui estava. E o povo brasileiro criou a língua brasileira, de origem iorubá, banto, né? Do latim, que é uma língua preta moura. O nosso povo criou uma língua que é a organização das frases, que a gente chama de sintaxe, né? Que a gente coloca assim, olha, Robson foi ao cinema. Então, boto primeiro o sujeito, depois vem o predicado. Isso é coisa do Brasil, a gente criou isso. A nossa língua, ela tem uma musicalidade, tanto é que alguns preconceituosos, portugueses preconceituosos, eles falam assim, vocês não falam português, vocês falam brasileiro. Por que a gente está cultuando eles? Não é? E eles ficam irritadíssimos, porque eles falam que a nossa língua parece que a gente está dançando a nossa língua. Porque nosso povo é isso, nosso povo é dança, é movimento, brasileiros.
Nós falamos e escrevemos língua brasileira, nunca foi portuguesa, porque a gente é superior e soberano. A gente não precisa de usar coleira de Portugal para nada. Inclusive, eles pediram desculpas para nós, que não adianta nada. Porque roubaram e tudo que eles têm de riqueza, que a Europa fez de riqueza, foi a partir da exploração do nosso povo, que sempre foi realmente superior em tudo. A gente criou a ciência, a gente criou a matemática, a gente criou tudo. Eles foram ao Egito buscar, os gregos foram ao Egito buscar filosofia e dizer que era deles. Então, sempre foi do nosso povo preto indígena. Nunca foi de Portugal. Você falou aí dos orixás aí. Você é de quê? Eu sou de Oxum com Oxumaré. Tu? Castelo Funk é uma vertente, qualidade de Oxalá. E tu? Eu sou de Exu. E como é que define isso? É tipo... Como é que fala? Signo, né? Só com ascendente em algum. O que acontece? A gente, dentro do culto de candomblé, nós temos até 3 orixás para poder cultuar na cabeça de um filho. E isso é visto através do oráculo de Búzios, né? Então, o jogador, o zelador, a zeladora de santo, vai até os búzios e pergunta, né, a esse oráculo a ancestralidade daquela pessoa. Ali, no espaço-tempo que a gente conhece como o hoje é o ontem e o amanhã também, a gente consegue visualizar através de um esquema de jogo, de um arquétipo desse jogo, qual o orixá que dá para aquela cabeça daquela pessoa Você joga búzios? também. Você consegue bater o olho assim numa pessoa e falar, não, essa pessoa eu acho que é de alguma coisa. Aí é que tá, tem arquétipos. Então, por exemplo, o povo brinca muito assim, os filhos de Oxóssi são muito eloquentes, são muito expansivos, são mulherengos, por exemplo. Aí quando você vê um homem nessa conjuntura, já fala que aquele ali é de Oxóssi. Mas é uma brincadeira entre a comunidade. Mas costuma ser? Às vezes sim. Apesar de já mostrei 2 fotos de pessoas totalmente fora do contexto pra ele, ó, essa pessoa de tal. Nenhuma vez errou. E eu, se você fosse falar, algumas pessoas já falaram já e normalmente falam mesmo. Oxóssi. Oxóssi, Sim. normalmente dizem que é de Ogum. Ogum? É o irmão de Oxóssi, mas eu acredito Odé. que seria um Oxóssi. É o clã de Odé. E o que essas pessoas têm mais de característica assim no dia a dia? Do orixá? É. Então, depende muito do orixá. Por exemplo, vamos falar das filhas de Oxum. As filhas de Oxum são mulheres naturalmente empoderadas, são mulheres que elas não aceitam serem mandadas, não são mulheres subservientes, não são mulheres que aceitam ficar ali só, sabe? E aí elas vão à luta, elas buscam o que elas querem, são intrépidas, são vaidosas no sentido positivo da palavra, buscam estarem sempre bonitas. Quando mães, tem uma fala iorubá que diz que Oxum, antes de cuidar do seu filho, ela limpa as suas joias, porque ela quer sempre estar bonita, ela sempre é o amor próprio em figura de gente. Então isso reverbera naturalmente nas ações dessa mulher no dia a dia. Então ela é aquela mulher guerreira, a mulher que vai, que provém, não fica esperando vir, sabe? Então são situações que você consegue identificar no dia a dia. Porém, elas também são melindrosas no sentido de que elas, através de um certo dengo, também chegam onde quer. Esse é o poder da mulher, né? Velho? Através do Mas tempo. a de Oxum é triplicado. Fez pós. É. Ô, gente, vocês acham que vem da onde exatamente o preconceito? Na falha da educação. Manda. Tá? Todos os preconceitos, absolutamente todos, foram falha na educação. E aí, quando a gente fala em educação, a gente tem que entender que nós temos que ser uma sociedade educadora, e nós não somos. Tá? Porque você aprende em casa, na escola, você aprende em casa, você aprende na escola. Quando você vai num comércio, por exemplo, você tem um comércio, se você atende as pessoas, você, de algum modo, quando você conversa com elas, você dá informações, você está educando. Então, a forma como você faz isso também entrega educação para essas pessoas. Às vezes, aquelas pessoas, elas não vão mais à escola, elas foram um tempo, depois não voltam mais. Mas elas vão ao comércio, elas vão à igreja, elas vão em outros espaços educadores. E elas vão aprendendo. Então, a educação, quando falha, a gente sabe que ela falhou em todo o processo dela, em todos os locais de educação que a gente percorreu. Né? A escola tem grande papel nisso? Tem, mas a família também tem, a igreja também tem, todos os espaços educativos tem
responsabilidade nisso. Né? Infelizmente, a educação, hoje a gente tem as leis 10.639 e 11.645, que falam da obrigatoriedade do ensino de cultura afro e indígena nas escolas, e nem todas as escolas cumprem. Né? Algumas delas só cumprem em novembro e fazem a consciência negra. Exatamente. Muitas, principalmente no município, nós fizemos uma pesquisa, um estudo de pesquisa aqui na região, né? Foi um projeto de pesquisa meu que eu coordenei, e nós levantamos que as escolas municipais daqui de Almenara não falam do assunto, tá? Não tocam na cultura negro-indígena, fala de cultura popular, cultura do Vale. Mas como falar da cultura do Vale de Jequitinhonha sem falar de cultura afro? E aí descobrimos que isso provinha de desconhecimento para algumas pessoas mesmo, falta de preparo, falta de conhecimento, e por muitas, por conta do fundamentalismo religioso. E o fundamentalismo religioso, a gente não pode falar, os cristãos, não. O verdadeiro cristão, ele segue Jesus Cristo, que foi um grande revolucionário, o maior revolucionário que já viveu nesse mundo. Nós, da matriz africana, respeitamos Jesus. Por quê? Porque ele, historicamente, ele existiu, é provado cientificamente. Jesus era um homem preto, Jesus era um homem revolucionário, Jesus andava pelas ruas e educava o povo. Jesus não criou igreja, Jesus não fundou nenhuma igreja, Jesus nunca falou mal de nenhuma igreja. Jesus andava com o povo, para o povo, e ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem é cristão de verdade não possui preconceitos. Jesus não era o homem que apedrejava ninguém, Jesus era o homem que parava o apedrejamento. Jesus era o homem que lutava pelo povo. Então, Jesus, ele tem que ser seguido, o exemplo de Jesus tem que ser seguido por qualquer... Nós, de matriz africana, nós respeitamos, não é? Todas as aldeias, todos os quilombos que eu fui, todas as casas de santo que eu conheci aqui em Almenara, incrivelmente, maravilhosamente, nós temos 22 atualmente, uma coisa linda, é um povo... Né? E você vê que todo mundo respeita Jesus. Nós não falamos mal de outras religiões. Não falar mal de Jesus, né? Não, mas a gente vê que as pessoas falam assim, mas por que é o cristão? Não, o verdadeiro cristão, ele segue Jesus Cristo. E se ele segue Jesus, ele não tem preconceito. Ele não maltrata os outros. Ele não explora. Ele não fala mal, ele não vai querer bater em alguém porque é gay, ele não vai querer queimar os santos dos outros, queimar uma casa de santo, ele não vai falar mal de nossas indumentárias, ele não vai ter preconceito com a gente. Por quê? Porque ele segue Jesus, o maior exemplo. E quando a gente coloca isso, é justamente porque a gente fala sobre estatística e nós falamos sobre os estudos. E a gente sabe que grande parte do fundamentalismo religioso, não agravando a todos os cristãos e ou evangélicos, vem dessa religião. Então, quando a gente vê, por exemplo, que a gente, por exemplo, não tem espaço muitas vezes para poder explicar o que de fato é a nossa religião, o que de fato são as entidades que a gente cultua. Mas, infelizmente, a pessoa liga uma televisão e vê um pastor entrevistando alguma coisa que ele dá um nome de uma entidade de matriz africana, dizendo ser um demônio, dizendo ser um diabo. Nós não cultuamos demônio, nós não cultuamos diabo, porque em inúmeras, não vou saber dizer a quantidade exata, mas em inúmeras citações da Bíblia que fala sobre este ser que faz parte dessa mitologia deles, e nenhum está descrito como Exu. E nenhum está escrito como Maria Padilha, como Tranca-Ruas, como Marabu, como Sete Saia. Então, assim, dá vários nomes para esse tal desse diabo. A gente não conhece nenhum deles, porque não está dentro do nosso culto. Né? Bem como o Jesus que a gente respeita não é essa figura gráfica criada pela branquitude de um nariz afilado, de um olho verde, um cabelinho loiro, com uma imagem de um Deus branco, que sai de uma nuvem branca, que tem uma representação com uma pomba branca, para que tudo seja levado para este lado, para que o que seja preto seja sujo. Então, automaticamente, daí vem a raiz do preconceito contra as religiões de matriz africana. Porque, principalmente instituído no Brasil, a gente tem aí a religião de matriz africana. É racismo religioso. Racismo religioso. Por quê? Porque a gente encontra todos os encontros que a gente tem de preconceito matriz africana, indígena. Se você reza em alguém com uma folhinha,
tá errado, isso não pode, né? E na maioria das vezes vem através de pessoas que se dizem cristãs. Isso tem a ver com Cristo? É o que a Fernanda está falando. Não. Mas a gente, infelizmente, é muito atacado por pessoas dessas religiões. Por todos? Não. Mas nós não os atacamos de volta, porque a gente não sabe fazer isso. A gente sabe cultuar o que é da gente, a gente sabe fazer o nosso rolê acontecer e buscar por lugar de fala, buscar por oportunidade, buscar por cada vez mais a gente poder desmistificar essa questão toda que colocou em cima da gente. No candomblé tem algo que pega o arquétipo do demônio? Aí tem um contexto histórico que é muito importante a gente falar. Obrigado pela pergunta. O que acontece é o seguinte: em um determinado processo da nossa história de perseguição dos terreiros, não havia o nome Umbanda, por exemplo, mas já havia o culto a espíritos desencarnados que evoluíram e vêm ajudar as pessoas, certo? O que aconteceu foi que outras religiões passaram a colocar essas manifestações mediúnicas como manifestações demoníacas. E aí essas pessoas eram açoitadas, essas pessoas tinham suas casas queimadas, e isso está voltando a acontecer hoje em pleno 2024, já há algum tempo. E o que ocorre lá atrás? Os nossos antepassados mais próximos, eles tiveram que se ver na obrigação de aceitar aquilo para colocar medo. Porque quando eles aceitaram, eles falaram, não, realmente, então eles têm tanto medo desse diabo que a gente vai incorporar esse diabo aqui. Bora usar ele aqui de escudo. Vamos usar o idealismo deles contra eles próprios, né? Então passou-se a própria religião, alguns dos nossos antepassados, passou a utilizar este termo para identificar os nossos Exus. Entende? Por quê? Por conta de uma sobrevivência. Estavam errados? Não, de forma alguma. Precisou fazer aquilo. Só que hoje nós, essa nova geração de umbandista, essa nova geração de candomblecista, nós estamos fazendo o possível para quê? Para trazer esse arcabouço teórico, para trazer toda essa pesquisa que a gente tem e mostrar para as pessoas, não é esse diabo como é pregado na igreja, mas em um determinado momento, com muita felicidade, a gente fala que os nossos antepassados, para que a gente possa hoje estar aqui, tiveram que incorporar isso quase que metaforicamente para poder sobreviver. Eu vi em algum lugar que só as religiões abraâmicas, né, que tem o demônio, né, como uma figura maléfica. No candomblé tem também alguma figura maléfica? Não. Assim, uma representação do mal Não. em si? Não. A gente tem uma grande energia que é chamada Exu, que ela é dotada de o bem e o mal, dentro dessa concepção, dessa visão ocidental do que é o bem e o mal. Porque Exu, ele é o grande comunicador, né? Tem um Itan de Exu, e aí o mal e o bem não está numa entidade, não está numa divindade, está dentro da pessoa, dentro do que a pessoa quer buscar. Tem um Itan que diz que Exu estava passando por uma estrada e tinha um lavrador de um lado e um lavrador do outro. Eles precisavam fazer ofertas a Exu. Esqueceram de fazer. Exu colocou um gorro cujo desse lado era preto e do outro era vermelho. E passou. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem. Bom dia, bom dia. Oh, você viu aquele homem que passou aqui de chapéu vermelho? Não. Eu vi um que passou com um chapéu preto. Não, é preto, não é vermelho. Os dois se mataram. Foi Exu que matou eles? Não. Foi o mal que estava dentro deles. O estresse, a fome, a vontade de brigar, a vontade, a vaidade de querer estar certo. Não, você está errado. Eu vi preto. Ninguém pensou na possibilidade que do outro lado do boné podia ter uma cor vermelha. Eles preferiram se matar. E aí a culpa é de Exu? Não. Exu colocou um pensamento nisso daí. Existe sempre os dois lados da coisa. Você escolhe o que você quer. Normalmente também a gente não tem capacidade cognitiva de saber exatamente o quanto um bem é bem de verdade e quanto um mal é mal. Vou dar um exemplo. Eu venho aqui e coloco um currículo na sua loja. Você faz uma entrevista comigo, com o Diego e com a Fernanda. Nós somos 3 pessoas que nos amamos, nos queremos bem e queremos muito bem uns aos outros. Eu quero muito que eles tenham um emprego e eu também quero ter o meu emprego. Mas na hora que eu sentar numa entrevista com você, eu não vou falar bem da Fernanda. Eu não vou falar bem do Diego. Eu vou falar sobre as minhas habilidades. Porque eu quero a vaga para mim. Se eu não conseguir, um deles conseguir, eu vou ficar feliz por eles. Mas eu vou ficar triste porque eu não consegui. Então, na hora da minha defesa, não tenho amor pelo outro. A gente sempre vai se defender.
nessa perspectiva que eu tô colocando. O que você prefere? Levar uma facada aqui ou pra matar a fome da galera lá na África? Não quero não, velho. Deixa lá. Eles já estão acostumados. É tipo isso, né? É isso. Então, assim, essa perspectiva do que é bem e do que é mal, do que é bom e do que é ruim, depende muito da situação em que a pessoa está, né? Então, assim, não é uma entidade que vai fazer isso. Porque a partir do momento, porque se fosse assim, não tinha tanta gente ruim dentro de religiões brancas. E quando eu tô falando de branco, eu não tô falando de cor de pele. Eu tô falando de religião que cultua um Deus branco e que por isso são ascensionados, são maravilhosos. E os deuses pretos são demônios. Uai, e o kardecismo que fala que é a linha branca do espiritismo? Como é que vocês veem isso aí? Eu não detenho um profundo conhecimento sobre o kardecismo. O que eu sei, por exemplo, é que os textos de Kardec envelheceram muito mal, porque são textos que, na maioria das vezes, ele está dotado de um cunho preconceituoso e racista, né? Então, assim, e também reverbera essa questão, porque quando você vai olhar para os irmãos de luz, não tem negros, não tem preto. Quando você vai olhar para a Igreja Católica, os canonizados são brancos. Então é uma religião branca de uma. Oi? Ou embranquecidos. Ou embranquecidos, porque talvez até a pessoa fosse preta, né? Mas para canonizar precisava ser branca, porque precisa passar essa ideia de pureza que não há no preto. É o branco que é puro, entende? Então, assim, o kardecismo ele vem nessa alcunha de cristão também, mas que também lida com a vida após a morte. Mas eu realmente não detenho tanto conhecimento. Ué, eu descobri esses dias que Kardec mesmo ele não era médium, não. Exatamente. Hã? Estudador, era um pesquisador. Como é que funciona esse lance aí das entidades, velho? Você incorpora? Pra ser pai de santo precisa incorporar? Não precisa incorporar. A gente tem o culto tradicional iorubá, que é o mais próximo de África que a gente tem, diasporicamente falando. É o culto mais puro que a gente encontra no Brasil. Candomblé e Umbanda são religiões que elas sofreram, foram colonizadas. Então, por exemplo, você vê, as pessoas alguns colocam a miscigenação como uma coisa maravilhosa, não foi, é um estupro étnico-racial que fez com que as coisas acontecessem dessa forma. Então, existe um determinado momento da nossa história em que isso aqui era um santo que até o nome já é colonizado, porque o nome é Orixá, Inquice Vodum. Para eles poderem cultuar, tinha que dar o nome de santo, que é católico. Então, esse santo aqui, que por incrível que pareça, pegar a garrafinha da tampa preta, né? Então, esse santo aqui é um orixá. Se você era o dono da fazenda e você não queria que eu cultuasse orixá, eu tinha que vir aqui e colocar um santo maior em cima desse daqui, que era um santo católico. E daí vem, inclusive, a expressão santo do pauco. Por quê? Porque tinha que cavar esse maior, porque a minha fé estava no que estava dentro, mas eu estava louvando isso aqui que estava por cima. Santo do Paulo. Santinho do Paulo. É uma questão de comparação, né? Porque é uma questão também de comparação que aconteceu com o momento que eles começaram no caso, o cristianismo começou a, vamos assim, desbravar o mundo. Porque quem ia para expedições para vários locais do mundo nas caravelas eram o quê? Padres. Esses padres eles precisavam entender o mundo tanto para a coroa, tanto para a igreja. Chegava em um determinado reino, uma determinada tribo, determinada nação, ele precisava compreender aquele local que ele estava vivendo ali, estava vendo, por exemplo, o povo iorubá. Só que como que eu vou compreender o seu modo de vida? Eu tenho que começar pela sua fé. Porque é assim que é estruturado a minha vida. Então eu tenho ali Deus, nós temos o clero, nós temos o rei, tudo aqui é estabelecido desta maneira, que é uma maneira também que o pessoal chama de aristotélica, que ela é regida nesse triângulo. E o que acontece é, se eu tenho um Deus, e eu também, na minha religião, tenho um diabo, tem que ter um diabo. Então vou buscar o diabo ali. Não tem, eu preciso, porque na minha cabeça, na minha concepção, é impossível que todos os outros seres humanos sejam diferentes na lógica que eu vivo. Ou seja, é necessário que tenha Deus, tenha um diabo. E aí, quando eles entravam em contato até com os indígenas aqui do Brasil, que eles não conseguiam compreender e colocaram um Deus, eles ficavam confusos. Queimavam as tribos ou tiravam tudo que era necessário para apagar aquela história. Porque falaram assim, como assim? Isso aqui é inadmissível que existe um povo que não tem um Deus, é inadmissível que existe um povo. Ou seja,
em todo momento, quando você fala sobre esse contato entre o cristianismo e matrizes africanas, é também dessa relação que se fez necessária no caso da cristandade. E aí entra naquilo que você falou. Que entra exatamente nisso. Não é só o não ter um Deus, não ter um diabo. Por que cultuar isso? Você tem que cultuar o que eu acredito. E aí eles colonizam. E aí entra no que Diop vai dizer, né? Que para você conseguir dominar um povo, oprimir um povo, você precisa tirar dele a história, o idioma e o fator psicológico. Então, se você arranca da pessoa a história dela, e a primeira coisa que eles faziam quando capturavam os nossos, né, lá em África, era fazer com que eles dessem uma volta, em volta da árvore baobá, que era uma árvore enorme, de caule enorme. Então, eles faziam várias voltas, 100 voltas, para que aquele escravizado esquecesse o que ele era, esquecesse a memória dele. Porque ele tinha que esquecer a sua história. Então, eles recontaram a nossa história várias vezes, os livros de história, a escola, não é? De uma forma que pudesse demonizar os nossos deuses, que pudesse colocar tudo que é preto como algo mal, colocar que a nossa beleza ela é incômoda. Não é? Eu já ouvi, né, no instituto mesmo, pessoas ali, várias pessoas, não todas, porque tem muita gente boa, mas ouvi que como é que eles deixavam uma pessoa como eu dar aula lá? Como assim? Porque eu sou muita informação, você não tinha como eu diminuir a informação. Que o meu jeito de falar e que as minhas contas estavam assustando alguns servidores e alunos. E aí eu te pergunto, como assim diminuir a informação? Vocês querem que eu me vista, que eu seja como vocês? Porque a ideia é sempre um apagamento, é sempre um epistemicídio. Você não admitimos algo diferente de nós, tem que ser tudo igual, formatado. Entendeu? Sendo que eu não quero formatar ninguém, não quero que ninguém seja a minha imagem e semelhança, mas eu tenho a minha forma de ser no mundo, de me derramar, e eu vou continuar sendo quem eu sou. Não é? Ouvi que eu não era padrão IF, ouvi que, como que deixavam alguém como eu entrar lá? Eu respondi, ora, eu passei no concurso. É simples. 397 por vaga, vai lá e tenta. Não é? O meu currículo é ilibado, pode ir lá olhar. São 21 anos de docência. Né? Foram 20 anos de Estado, professor do Estado, com muito orgulho, que foi onde eu aprendi a ser professora. Né? Trabalhei em vários lugares, em várias favelas, com tiroteio, com violência, encarei muita coisa. Então, eu não cheguei aqui de paraquedas. Não é? Eu posso ter chegado, né, no Instituto Federal, né, porque eu já trabalhei no Cefet, também no IF lá em Belo Horizonte, mas como contratada, né? Eu cheguei aqui como efetiva, de fato, tem 1 ano, quase 2 anos só. Mas eu já tenho 21 anos de docência, não comecei ontem. Né? Então, as pessoas... Sou do MNU, Movimento Negro Unificado, né? Então, assim, é importante que a gente entenda a trajetória, a história, porque a sua história, se te fizer esquecer a sua história, você não é mais você. Com certeza. Quem te faz você é a história que você tem. O idioma, quando eu te falei, você é fluente em língua brasileira. Ah, não é? chupa. Fluente, aqui, né? tá? Fluente. Porque nos enganam dizendo, olha, mas eu não sei. Que falam isso, né? Eu não sei nem português. Não, português você não precisa saber, porque você é brasileiro, você sabe língua brasileira e com muito orgulho você fala e eu te entendo, então você é fluente. Não é? Então, nos enganam também com isso. E a questão do fator psicológico, que é colocar as pessoas como menores, não é? Como se a beleza não fosse aceita, como se a forma de você se vestir, de você se embelezar fosse uma afronta. Não é. Cada qual tem sua beleza, cada qual tem algo para entregar. A gente não precisa formatar ninguém. Né? Só para pegar um gancho antes de você fazer essa pergunta, porque vem a calhar com o que a Fernanda está falando. Tudo isso vem de acordo com o quê? Os terreiros, eles não são espaços somente sagrados, somente religiosos. Os terreiros, eles são espaços que são o escudo dessa cultura, desse povo. Da vestimenta, do dialeto, da culinária, da dança, da tradição em geral, da música, né? Dessa história que tem do negro vindo para o Brasil. Não, o negro não veio para o Brasil. Ele não estava lá um dia e olhou assim, eu quero ir para o Brasil. Foi sequestrado e escravizado.
e foi impedido de cultuar os seus deuses, né? Porque foi uma coisa muito interessante que você colocou. A imagem e semelhança. De quem? De qual Deus? Eu faço palestras em escolas, principalmente nessa época de novembro, porque é bastante uma época que lembra da gente, né? Só E aí, nela. uma vez perguntaram para mim, né, se a gente acreditava em Deus, se a gente era enterrado em cemitério, se a gente, o que acontecia com a gente depois que morria, se era verdade que a gente ia para o inferno. Então, a desinformação é totalmente colocada desde o nascimento até a pessoa poder ter uma cognição de falar assim, eu quero ver isso aqui por outro prisma, eu quero ver de outro lado. Então, assim, os terreiros ele vem justamente para isso. É mais do que um espaço sagrado religioso, é um espaço cultural, porque ele abraça, abrange, segura e assegura a cultura afro-indígena E no nosso educativo. país. Exatamente. Extremamente educativo. Ô, Diego, você deve saber, existe uma cosmogonia diferente para as religiões de matriz africana ou acabou ficando a cristã mesmo? Existe. Estava até lendo No entanto, a gente tem que entender que, na prática, dentro do Brasil, nós temos toda a estruturação do universo, da realidade, através do cristianismo. Porque, querendo ou não, mesmo que você nasceu dentro de vertente africana, você nasceu em lugar cristão. Esse é o ponto. O que acontece é, dentro das matrizes africanas, não estão estão falando de, no mínimo aí, 50 etnias. Lembrando também que não só foram povos iorubás, bantus, no caso estilo de negros, que as pessoas chamam de exóticos, porque existiam outros tipos de negros na África que já conheciam Cristo e já conheciam Maomé. Quando foram escravizados, por exemplo, nós temos os malês, os islâmicos malês, negros que deram o tom de aboio, que se fala, no Nordeste, aquela indumentária do vaqueiro veio de origem malê, veio de origem islâmica. Então, quando a gente vai falar sobre essa cosmogonia, cosmologia, a gente tem que entender que nós estamos falando de no mínimo 50, mas pensando no geral, sempre recai no cristianismo. Porque há também um apagamento. É muito difícil a gente chegar e tentar catalogar e tentar compreender o que está acontecendo em cada rito. Porque quando nós falamos sobre, por exemplo, de qualidades, às vezes existe um estudo dos historiadores que algumas qualidades de orixás têm rixas históricas, não digo acadêmicas, sobre, por exemplo, Xangô e Xangô Airá, que são orixás diferentes. E um orixá era de uma aldeia X, outro orixá era de outra aldeia. Ou seja, então toda a percepção e estruturação espiritual, física do mundo, da realidade, é diferente em cada povo. Até a percepção, por exemplo, dos Yorubás. Você colocando cada orixá em algum lugar, por exemplo, pensa-se em algumas vertentes como Oxalá, o mais velho. Mas existem, por exemplo, na aldeia onde Nana era cultuada, ela era a mais velha de todas. E aí, uma mulher, no início, já estrutura uma realidade totalmente diferente de um homem. Então, realmente, é muito difícil a gente falar sobre é diferente, não é diferente, porque é diferente, mas diferente como? Porque é difícil, a gente não tem muito dado sobre isso. É por isso que é necessário a gente fazer muita pesquisa sobre África, fazer muita pesquisa sobre povos africanos. Por exemplo, o Brasil, se eu não me engano, é o maior pesquisador de raça, de questão do negro no mundo. No entanto, a parte que nos relaciona com matrizes africanas ela ainda é muito pouco. Querendo ou não, boa parte dos estudos estão ali relacionados à raça em questão financeira, em questão da sociedade, mas a parte religiosa ela ainda é menor. Eu poderia dizer que a cosmogonia e também a cosmologia, ou seja, toda a estrutura de mundo de realidade física e espiritual, elas são diferentes em cada povo, mas como eu falei, a cristandade é aqui tá mais forte. Mas você tem alguma versão, por exemplo, esse dia eu vi na internet, alguém me mandou da cosmogonia brasileira, né? Uhum. Aí falando de Tupã. Aí como é que foi que foi Sim. criado e tal. Tem alguma Que versão? é uma das, né? No caso. É uma das. Você tem alguma pra você poder contar aí pra gente aí?
uma clássica que geralmente tudo que algumas pessoas conhecem de Oxalá é que ele foi incumbido por Olodumare para fazer o mundo. Nesse caso, também tem uma questão que algumas pessoas desconhecem, que existe um ser supremo, um deus chamado Olodumare. Ou seja, a própria percepção de que os povos tradicionais Yorubá são, não dá a palavra? Politeísta. Eles não são politeístas, são monoteístas com características de divindades. No caso, Oxalá foi incumbido de criar a realidade, de criar o mundo. No entanto, ele falhou nessa construção, pois bebeu demais, e aí outro orixá pegou para tentar ali criar um mundo. Aí ele realmente. E é diferente, porque em alguns outros, como eu falei, aldeias eram bem diferentes. Falavam, não, ele não bebeu, ele criou o mundo mesmo e tudo aconteceu. E outros falam, não, ele bebeu e quem criou o mundo foi outro. Ou seja, até os próprios Itãs, que são esses contos, eles não estão ali só para falar. Né? Se contradizem. Porque eles não estão ali só para falar de uma questão espiritual. É de uma realidade antropológica, é uma história daquele povo. Até hoje o povo de Oxalá não pode muito com bebida, porque senão eles... Tá errado. Pode não. O povo de Oxalá, então, na sexta-feira, Diego tem para dizer disso, sabe? Porque ele é de Oxalá e ele um dia, numa sexta... proibido. Não pode, não. É melhor ele ficar quieto na dele. Mas aí tem um que nem é de Oxalá e fala assim, eu sou de Oxalá, você sabe, né? Do mesmo jeito ele fala assim, não é a pombagira, não é a safadeza da pessoa. Não, pelo amor de Deus. Vamos entrar nisso? Bora, agora. Nossa, então, essa polêmica tem é boa. Toda uma questão psicológica. Tá com pombagira, mas a pessoa é safada sozinha, não precisa de ninguém pra ajudar. Não tem nada a ver com a pombagira. A pombagira, ela é a maior representação brasileira em entidade do empoderamento feminino. As pessoas chegam no terreiro muitas vezes buscando, por exemplo, uma pombagira para, eu gosto de tal pessoa. As pessoas têm isso, estou falando do imaginário popular. Eu gosto de tal pessoa, eu vou lá no terreiro para poder fazer alguma coisa para eu ter aquele rapaz. Ou o rapaz querendo a moça, ou o rapaz querendo o rapaz, né? a moça querendo a moça. Horrorosa. Essa é clássica. Só que aí o que acontece? Chega lá e se depara com uma mulher que ela viveu, ela passou por poucas e boas, e no astral ela já evoluiu, já passou por outras situações, e ela vem e fala assim, cara, você tá errada. Homem não vai fazer você se sentir como você quer se sentir. Nessa ideia de uma moça que vai procurar um rapaz, que é o que geralmente as pessoas acham. O que ela vai dar pra entender pra essa mulher? Se arruma. Vai... Cuida de você, toma um banho, corta seu cabelo, se maquia, põe uma roupa que te valoriza. Se perfuma, fica bonita, né? Pra você mesma. Porque quando você se amar, quando você se cuidar, as pessoas que estão próximas a você também pode ser que vai te amar. E aí, vai ser dois amores, o seu próprio, que é anterior ao de qualquer pessoa, e depois o dos outros por você. É assim que a pombagira trabalha. Esse negócio de ficar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque ela era uma prostituta, porque isso, porque aquilo. Não é assim. E ela era prostituta? Algumas, porque não tem só uma. Explique isso aí pra nós aí, pelo amor de Deus. Tem pombagira que foi rainha, tem pombagira que foi de cabaré, tem pombagira que casou com padre, tem pombagira que tinha relacionamento com padre escondido, umas eram dona de bordéis, mas nunca venderam o corpo, porque tinha um homem pelo qual ela era apaixonada e somente ela podia tocar naquele homem. Mas o que as pessoas preferem colocar para vandalizar a imagem? Porque de fato tiveram algumas delas que trabalhavam vendendo seus corpos. Né? Dentro do contexto social daquela época que ela vivia, inclusive. Foram moças que, por exemplo, a mãe jogou na porta do cabaré. As outras prostitutas daquele cabaré pegavam aquela criança, cuidavam e depois inserida naquilo ali, o que ela ia fazer da vida? Você é parte do meio que você está. Né? Então, pegam isso e vandalizam a imagem como se todas fossem. E não há problema em haver 1, 2, 10 mil pombagiras que foram prostitutas. Não tem problema nenhum com isso. O negócio é que toda a história de vida dela reverbera em que quando ela chega no astral, ela vem para cá para se tornar uma entidade que vai ajudar pessoas na mesma condição que ela tinha naquela pele que ela estava ali, para ajudar a sair daquilo, para poder sair daquela situação
e se tornar uma outra mulher. E elas às vezes têm assim 700 anos que ela não reencarna. Entendeu? E aí ela vem com toda essa sabedoria para poder passar pra gente, para ensinar pra gente. E é de uma energia, é de uma beleza, que a gente fica ali aos pés delas ali, a gente tá ali cultuando os nossos, né, nossas entidades, acendendo a vela e rezando. E aí quando elas vêm, oxe, menino, você não tem noção, que o sentimento que a gente tem é de uma emoção, sabe? Porque elas são, assim, elas acolhem, elas abraçam, elas brigam com a gente, elas chamam nossa atenção, olha, isso que você tá fazendo tá errado. E elas sabem de coisa que você não contou pra ninguém, você fala, meu Deus do céu, tá me expondo aqui no meio de todo mundo, porque elas sabem mesmo, sabe? E elas são de uma energia, de uma sabedoria maravilhosa. Seria como se fosse um arquétipo a pombagira? O que a gente entende como arquétipo? Ali é do cara dos arquétipos, Jungiano? Seria? Eu não diria que seria um arquétipo, porque eles são de fato uma entidade. Eles estão ali. Elas No existem, entanto, mesmo. a sua compreensão é interessante porque é o que eu tenho, às vezes, em relação a algumas pessoas. Por exemplo, se você descobrir que você é de leão, signo leonino, chegará um momento em que você vai modular as suas atitudes para aquilo que você leu de descrição de que é um leão. Ou seja, um viés de confirmação. Aí o que acontece é, você descobre que você é de tal orixá, de Yansan, você vai ficar tratado. Só que você nunca foi uma pessoa assim. Você percebe que é uma modulação de atitudes que está acontecendo. O que acontece também é sobre essa relação com a pombagira. Você tem ali a mulher espalhafatosa, de se dizer dona de si, mas também tem atos moralmente reprováveis em sociedade, e ela vai falar, não, é porque eu carrego uma energia de pombagira. Essa é a questão. Colocaram dentro da pombagira esse arquétipo negativo e aí transformaram ela nisso aí. Ela é uma prostituta, então toda vez que eu beber, toda vez que eu tiver loucona, eu vou interagir com as pessoas como se fosse Aquela uma pombagira doida. De fato. Isso, né? Pegou o marido da outra porque tá com a pombagira nas costas. Mandou uma pombagira pra separar o outro. Tem nada disso. A pombagira tem muito mais o que fazer, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer até uma coisa que não tem assim, mas eu acho que foi uma forma que eu consegui explicar para meus alunos que eles me perguntaram e as minhas alunas. Sabe que no cristianismo muita gente fala de anjo da guarda? Sim. Vocês pensam na imagem do anjo da guarda, né? E aí o anjo da guarda não é ali, não é um anjo mesmo, tá ali para você, aí na cabeça de vocês é o que? Tem asas, né? Assim, tem uma coisa angelical. E que tá ali para você, para te ajudar, e também para te dar, já viu que tem aqueles desenhos animados, aí tem o diabinho aqui, o anjinho aqui, fala aqui no seu ouvido, né? E você ouve quem, né? Pois é, para nós, então, ao invés de ter esse anjo com as asas, a gente tem as nossas entidades, né, que são os Exus, não é, e as pombagiras, também conhecidas como Eligbaras, tá? Elas são para nós essa sabedoria de falar assim, faz isso não. E elas falam mesmo no nosso ouvido, quando a gente está bem intuído delas, quando a gente está cuidando delas, de respeito, de estar conectado, elas falam com a gente, não faz isso não. Isso daí, elas nos dão aquelas orientações, tipo, olha, grande cuidado. parte dessa visão popular distorcida do que é a pombagira se dá por aquilo que eu falei mais cedo. Por conta de entradas de outras religiões que pegam essas entidades e colocam lá dentro demonizadas. E aí a gente não tem a possibilidade de mostrar o que realmente é. Por quê? A gente não está na televisão. A gente não tem como pagar horário na televisão. A gente não está no rádio muitas vezes. A gente não está na mídia em si para comprovar isso. E aí só o pessoal chega, coloca lá numa emissora de TV aberta no Brasil, né, um pastor com o microfone na mão, dizendo ele que está fazendo o quê? Uma entrevista com a pombagira. Aquela entrevista, aquela coisa que está lá, que nunca foi, nunca vai ser uma pombagira, que ela não vai dar o trabalho de passar por aquele vexame que acontece lá dentro, dizendo que ela foi paga para isso, que ela foi paga para aquilo, que ela vai matar, que ela vai destruir, que ela vai... Aquilo é um obsessor, aquilo é um quiumba, aquilo é qualquer coisa menos uma pombagira. Com certeza. E como distinguir um obsessor de uma entidade? As entidades, geralmente, elas são
doutrinadas. Apesar de que elas não têm necessidade nenhuma de parecerem ou quererem ser alguma coisa para nos agradar. Só que elas já vêm imbuídas de algo a fazer aqui para nos ajudar. Essas que são evoluídas. São tão evoluídas que elas vêm e entram num clã, por exemplo, de Maria Padilha. E aí, ela passa a trabalhar naquele clã, dá o nome de Maria Padilha, mas ela podia se chamar Renata quando vivia aqui na Terra. Mas se ela chegar e dizer a nós, eu sou Pombagira Renata, que Pombagira Renata? Renata da mercearia. Nunca não que vai. Renata ia virar uma Pombagira. É isso, porque são clãs, né? Então, eu me perdi da pergunta. Não, mas bora lá, dá só sequência. São mais de uma Maria Padilha e mais de uma Pombagira, Sim, e todas apresentam-se com o mesmo nome, mas tem a mesma energia, seria isso? porque é um clã. É um clã. Então, assim, são várias entidades, são várias mulheres ali que incorporam, que vêm trabalhar naquele clã daquela energia de Maria Padilha. Elas estão ali sob o domínio da Padilha. A Padilha foi uma que chegou lá naquele topo dela, no astral, e aí ela vem trabalhando com essas outras entidades e elas passam a fazerem parte do clã da Maria Padilha, Assim, da você Sete fez. Saia, da Cigana. Tranca-ruas das almas, o tranca-rua pé de boi, o tranca-rua de Imbaé, coisas desse tipo, marabô. Nunca é a mesma entidade no corpo, seu e no meu. São outras Porque os entidades. Exus, assim, que em alguns espaços astrais de desencarnados, alguns espaços são extremamente densos, tá? Porque houve ali suicídio, né? A pessoa se suicidou, então ela foi para espaços densos, tá? Espaços complicados. E aí, esses Exus e essas pombagiras, elas conseguem adentrar esses lugares e resgatar e ajudar essas pessoas, essas almas perdidas, tá? Então, a sabedoria dessas entidades é enorme, porque tanto tem o conhecimento aqui dessa vida daqui, como tem da vida pós-morte. Elas conseguem transitar em espaços que outros espíritos, que aí você vê lá no filme do Nosso Lar, o povo tudo de branco, não vai conseguir entrar naqueles espaços, tá? Então precisa dos Exus e as pombagiras, porque elas se vestem, elas têm um empoderamento, elas têm uma postura de conseguir entrar nesses lugares, de entrar nessas energias densas e resgatar quem elas precisam, quem elas querem, quem elas foram ali para resgatar. Porque é um trabalho espiritual. É um trabalho espiritual. Então, elas são extremamente sábias. Né? Elas nos ajudam muito com suas sabedorias. Falando em sabedoria, qual foi os maiores aprendizados que você teve com alguma entidade? Chegou e te falou assim, porra, Robson, toma essa aqui, o peito. Nossa, menino, aí não dá para elencar, não. Fala aí uns dois. Todo dia é um aprendizado diferente. Eu acho que o que reverbera em tudo é a mudança no seu modo de ver a vida, no modo de ver as coisas como acontece e principalmente como você reage a determinadas coisas e questões, porque as entidades e divindades, elas vêm trabalhar com a gente para nos melhorar, para fazer com que a gente seja melhor do que a gente foi ontem, não do que ninguém, né? Não tem espaço. Infelizmente, somos humanos, estamos inerentes à vaidade, a todas essas coisas negativas. E a espiritualidade vem trabalhar exatamente neste ponto, né? Onde tem ser humano, se é uma cadeia hierárquica de uma empresa, vai haver vaidade, eu quero subir de cargo, eu quero subir de posto, eu quero ganhar mais. E aí, quando a pessoa não tem caráter, ou ela não desenvolve um bom caráter, na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai puxar o tapete do outro, ela vai criar intriga, ela vai criar fofoca. E isso, quando a gente traz para a religião, isso você vai encontrar na igreja católica, na igreja evangélica, no centro espírita kardecista, você vai encontrar no terreiro de Umbanda, você vai encontrar no barracão de Candomblé, porque está inerente ao ser humano. Mas o trabalho da espiritualidade é justamente nos melhorar enquanto a isso. Então, assim, eu sou antes desse encontro com essa espiritualidade e eu sou uma outra pessoa depois desse encontro. Só que isso é uma construção diária, porque todos os dias você encontra com algum que te faz olhar e falar assim, poxa, será que eu evoluí mesmo? E aí você fala, não, eu não evoluí, não sou perfeito, enquanto eu estiver aqui realmente não estou evoluído, mas eu sou perfectível, eu posso me melhorar, eu posso agir de uma maneira diferente. E aí eu pego isso como, num geral,
que é isso que eles trazem pra gente. Você falou que às vezes a Maria Padilha ela entra num lugar mais denso. Eu vou contar pra vocês que eu acho que nós estamos no inferno. E verdade, nós estamos aqui pagando Eu matéria. boto fé. Agora, se é o quanto denso nós estamos, aí é outra questão. Mas eu de fato acho que a gente tá aqui pagando matéria. Você tem essa impressão também? Por isso que a gente é tão cheio de vaidade, cobiça, inveja, desejo e. Ó, dentro da própria visão nossa, né, de matriz, não há esse escopo, não há esse prisma, a gente não vê por esse lado. Só que quando a gente vai falar de Brasil, quando a gente vai falar da nossa vivência, a primeira coisa que você viria, se tivesse cognição para tal, quando nasce em um hospital, era um crucifixo. Então, assim, a gente cresce sobre um ideal de um Deus que quando você fala para sua mãe, para o seu pai responsável, benção, pai, Deus te abençoe. Né? Então, você cresce ouvindo dizer que aquilo ali é o bacana, que aquilo ali é o bonito, e aí a gente vai justamente dentro disso, fazendo toda essa incorporação social. Eu tô aqui com as perguntas da galera. Eu tenho muita pergunta aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou soltar aqui as perguntas aqui que o pessoal mandou e a gente vê alguma aqui, tá? Tá. Tá, mas eu tenho muita pergunta, gente. É trem demais. Que bom! Eu queria saber sobre trabalhos, por exemplo. O pessoal chega lá querendo amarrar alguém. Você falou aqui mais ou menos, mas tem gente que quer atrasar a vida de alguém. Às vezes até alguém da própria religião fala, não, eu vou fazer um trabalho para não sei quem. Como é que você vê isso, Rob? Você como pai de santo? Eu vejo de uma forma muito desagradável. Eu não concordo. E nós, na verdade, na nossa casa, inclusive, a gente tem esse viés de que esse tipo de coisa não bate, inclusive, na nossa porta, porque não é a energia que a gente emana. Porque tem muito disso também, né? Você emana, você atrai. Lá a gente, graças a Deus, não faz esse tipo de coisa. Por quê? A magia, de fato, ela existe. Sim, Né? sim. A gente estava até confabulando hoje, conversando, quando a gente fala, né? Quando Jesus pega, cospe, faz uma laminha e passa para tirar a cegueira de alguém, aquilo é uma magia, inclusive de África. Sim. Né? Então, assim. Ele estudou 13 anos no Egito. Exato. Vamos esquecer isso. Jesus se escondeu, teve que se esconder, não é? Exato. E então, lá ele aprendeu muito. Muito. Então, a magia, de fato, ela existe. E aí a gente volta exatamente onde? Para onde você quer reverberar aquela energia. Porque talvez você esteja achando que aquilo ali está te fazendo bem. É um bem, você quer aquela pessoa, você quer aquela casa, você quer aquela situação para você quer viver aquela vida. E aí você usa de magia para fazer aquilo. Ok, em detrimento a uma pessoa perder aquilo para você ter? Isso é mau caratismo da pessoa, Sim. não da magia em si, não de quem recebe aquela magia para fazer. E existe sim. Eu não posso ser hipócrita de chegar aqui e dizer para você, não fazem. Há pessoas que fazem. E para mim são pessoas que não evoluíram, não entenderam qual é de fato a filosofia de orixá para a vida dela, que é se melhorar e melhorar quem está à sua volta. Você acha que isso pode influenciar no preconceito das pessoas com a religião? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque a maioria, não tenho esse dado, mas é só um jeito de falar. Eu acredito que a maioria dos neopentecostais que existem por aí hoje são pessoas que se deram mal com alguém, porque ainda tem isso. Né? Briga com alguém no terreiro, não gosta mais. Minha mãe de santo não foi boa para mim. Meu pai de santo não foi bom para mim. Sai, vai para a igreja evangélica. Chega lá, já tem esse discurso de ódio sobre nós e vai lá e reverbera, camufla com aquilo ali. E aí aquela pessoa que estava lá dentro é alguém que vai lá fazer o desserviço de colaborar dizendo que de fato a gente fazia aquilo. Que de fato a gente, religião, nós aqui, a religião fazia esse tipo de coisa. E aí, infelizmente, gera tudo que tem gerado aí, e que nós, dessa nova geração, temos trabalhado muito, muito, muito. Tanto socialmente, quanto culturalmente, quanto religiosamente, para que as pessoas entendam que a gente tem uma espiritualidade que está avançando para que esse tipo de coisa não precise acontecer mais. Show de bola. Agora que as perguntas aqui. Rita Guzmão mandou aqui, ó. Qual a maior lição que Exu nos dá? Vocês querem responder? Que tudo é circular, que a vida é circular. Que o presente, o passado e o futuro acontecem ao mesmo tempo.
diferente do que a gente acreditava, que tudo é linear, né? Uma reta, e aí passado fica lá atrás, presente está aqui, o futuro para frente, não é verdade. Passado, presente e futuro, eles são circulares. Acho que essa é a maior lição que Exu pode passar para a gente, que ele fala para a gente, né? Então aqui, ó. Manda um abraço pra mãe Helena do Centro Espírita Pai Xangô da Ah, sempre. pra onde aqui? Coisa Essa mais aqui? linda, ela. Mãe Helena, ela é uma Maravilhosa. mãe de santo que tem um terreiro chamado Terreiro Centro Espírita Pai Xangô da Costa. Mais de 20 anos de tradição em Almenara, lá no bairro São Francisco. Inclusive, assim, extremamente respeitosa, uma pessoa de uma sabedoria imensa. Faz parte da ACUC, é uma das fundadoras, dos terreiros fundadores, porque a ACUC, ela nasceu com 6 terreiros. Hoje tem 22, depois de muita labuta. Mas a mãe Helena estava lá junto com a gente. É Um beijo. maravilhosa, mãe Helena. Bora lá. Thiago Neves, qual a energia que o carnaval... Qual a energia do carnaval? A energia do carnaval tem muito a ver com a energia de Exu, porque Exu é alegria, Exu é felicidade, Exu é festa. Exu, a gente tem que festejar Exu. Agora, existe aí um sincretismo religioso que algumas pessoas, principalmente da Umbanda Sagrada, coloca como um período histórico aí de muito cuidado, onde pessoas não podem estar presentes sendo do santo. Se forem, tem que tomar alguns cuidados litúrgicos. E se for uma pessoa, por exemplo, que tiver recém-feita de santo, raspada, não pisa no carnaval. Porque a energia está ali solta e é energia, aquela energia mesmo. Energia ali como é que vocês veem? Uso de droga, a mulher que trai marido, o marido que trai a mulher. Como é que você recebe isso dentro da casa lá dos seus São duas questões diferentes. A questão da traição é uma questão de caráter de cada um, né? A pessoa que sabe, se ela tem um relacionamento monogâmico fechado entre os dois cônjuges e ela fica com uma terceira pessoa, ela está sendo mau caráter com aquela pessoa com quem ela tem aquele acordo, certo? Então, assim, se é não monogâmico ou um relacionamento aberto, já não cabe o termo traição. Então, depende muito do acordo desse casal. Qual foi a primeira? Das drogas. As drogas também têm contexto social e histórico. Porque, assim, haja visto que, por exemplo, a folha da maconha, e agora vão cair em cima de mim, mas eu vou falar. A folha da maconha é uma folha africana. A folha da maconha foi trazida, sequestrada, junto com os nossos irmãos que vieram de lá para cá, nesse sequestro. Era utilizado liturgicamente dentro de alguns terreiros, vamos colocar assim, como erva para incensar. Né? Algumas pessoas vendo ele... Exato. Só que onde foi que isso se criminaliza? Quando veem que a população preta está usando aquilo, criminaliza isso e coloca de uma forma extremamente pejorativa, como sendo, e era chamada fumo de preto. Tá? E aí, o que os terreiros fazem? Para de usar a folha da maconha de forma litúrgica, porque eles precisavam funcionar. Entende? E aí, isso vira um tabu dentro dessa religião, chamado inclusive de uma planta contra axé. Yosan, não escute isso, porque toda planta é de Yosan. Né? Agora, também tem isso, tá? Que é bom eu pontuar aqui, de acordo à audiência que você tem. O candomblé não é como, por exemplo, essas religiões que tem ali uma pessoa que vai dizer como tudo é e deve ser, e como não é e não deve ser. Não tem um papa, não tem uma figura suprema que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então isso vem reverberando de tempos em tempos, de família por família, por isso o nome pai, mãe de santo, filho de santo, irmão de santo, porque é uma hierarquia familiar, né? Então eu tenho essa visão dessa forma, né? Mas você pode encontrar alguém que você vai virar, a pessoa vai virar para você e falar assim, Deus que me livre, um filho meu usar maconha, eu vou deixar virado no santo um dia, no outro, para quando botar na boca o santo nunca mais deixar pegar. Coisas desse tipo. Mas eu preferi ir conhecer os contextos históricos da minha fé, para eu não falar bobagem e para eu não agir de forma errada com as pessoas que me procuram para algum auxílio espiritual. Maconha, ayahuasca, cogumelo e outras plantas que o pessoal usa. Eu acredito que isso é de importância tanto para processos espirituais, mas quando as pessoas usam de forma discriminada, recreativa, elas às vezes não têm o preparo espiritual para poder receber aquilo e acaba encostando um monte de como é que chama?
De encosto. Obsessores, obsessores. encostos, quilombos, sim. É isso espíritos mesmo? de baixa Sim. vibração. Porque se aquilo, de fato, pode te abrir um portal, Você não sabe o que, Você não tá né? preparado, sua frequência não sabe como é que e tá. aí vem o quê? A indução ao vício. Por quê? Aquela, vamos colocar, aquela energia, aquele espírito de baixa densidade, está encostado em você e vai fazer você querer usar mais e mais e mais de forma recreativa e você não vai ter uma condição de atrair coisas boas para você. Então você fica naquela situação ruim. Bora aqui, tem mais um aqui, ó. Como faz para se tornar candomblessista ou umbandista? Aí você pode seguir, pode fazer o arroba da Cuca aqui. Você pode seguir a Cuca ALM, que é a página do Instagram da Cuca, e lá nós temos relacionados todos os terreiros que a gente tem aqui na cidade de Almenara. Você pode olhar lá a foto de uma mãe de santos, de um pai de santo, lá vai ter o endereço, lá vai ter o telefone. Por quê? Como se tornar? Você tem que conhecer uma casa de axé. Você tem que conhecer uma família de axé para você saber se você se enquadra dentro daquilo ali. Porque ainda tem isso. Talvez você até tenha um chamado para a religião, mas você tem que saber se você cabe dentro daquela comunidade específica. Por isso que a gente fala, são famílias. E aí o ancestral da gente leva a gente para onde tem que ir. Mas nós temos aqui 22 opções para que você possa se tornar um bandista ou candomblessista. Vai lá. Então é assim, ó. Como que funciona? É igual namoro. Você não já chega casando, não é verdade? Você vai lá e você olha direitinho a sogra, o sogro, vê como é que é, o povo ali, se você dá certo, né? E aí, se você sentir que dá certo, pronto. Aí você casa. Ótimo. Essa aqui é legal, é. Como saber se alguém fez uma mandinga para me prejudicar? Tem como? Eita, tem como? Tem. Tem. Existe tanto a sua intuição, você vai sentindo coisas ali, você vai dar um jeito de procurar. Peraí. Lembrando que ninguém faz mandinga pra gente feia e pobre, não. Vocês não fica se achando, não, que dá trabalho, viu? E gasta dinheiro, Não né, é? moço? Então, assim, mas você gasta sente esse desconforto e você vai buscar uma ajuda espiritual. Porque o que eu costumo dizer sobre religião é exatamente isso. Toda igreja, e o que é igreja falando, juridicamente falando, todo lugar construído para um culto a uma fé. Tudo é igreja. As pessoas procuram uma igreja, um templo, um terreiro, quando elas estão ali com a sua mente ruim, seu psicológico afetado, seu emocional abalado, espiritualmente fracos. E ali, quando ela sente afago, ela vai se melhorando. Então, nesses espaços, você deve procurar o que você achar melhor. Uma igreja ou um terreiro, e lá vai ter os procedimentos para você saber. O pastor pode te revelar, né? O padre pode mandar você fazer uma novena, que chama? Não é? Pode. E no terreiro, a gente vai para o jogo, ou você vai para uma consulta com a entidade, essa entidade ou o jogo vai falar para você se isso realmente está acontecendo. Caso sim, também já vem logo uma receita de um ebó para que seja feito para tirar aquele negócio de você. Não sei se você sabe, eu sou hipnólogo, né? Então, eu sei que grande parte dos demônios de igreja é um processo hipnótico. Existe incorporação, que a pessoa acha que está incorporada também, mas ela está só ali num estado de transe ali um pouco mais elevado? Existe, por quê? E aí a gente tem que dar esse crédito ao kardecismo, que é a religião que mais estudou a mediunidade, que a gente tem mais aparato, arcabouço para falar, vem do kardecismo. E aí, inclusive, colocam aí entre médiums conscientes, semiconscientes e inconscientes. Há quem diga, inclusive, que esse inconsciente é algo impossível de acontecer. Todos têm algum momento, tem um lapso de audição, de visão, de consciência dentro do transe ou da possessão de qualquer tipo de espírito. Algum grau de consciência. Sim. Algum grau de consciência tem. Não Sim. há quem chegue 100%, mas já há quem diga que Deus o livre se você disser que ele estava sabendo de alguma coisa. Então, assim, é um negócio muito doido. Mas tem, sim. Há essa possibilidade. Mediúnicos também são diferentes. Sim. Bora lá. O que é a Digina? A Digina é algo do candomblé Angola, do qual eu nasci, e é um nome que é tirado pelo zelador e zeladora, donos do terreiro, quando a pessoa passa pelo processo de iniciação no candomblé Angola. Ali, esse zelador, zeladora vai ao jogo de búzio e faz essa consulta para vir um nome. Eu, por exemplo, me chamo dentro da comunidade candomblessista de Nzila Sikongo, minha Digina.
não vai haver nenhuma outra pessoa com este nome, com esta digina, porque é algo buscado com a nossa ancestralidade. Se você entra e faz o seu santo, seja Ogum, seja Oxóssi, qualquer um que venha na sua cabeça, no seu ori para ser raspado, também sai dentro dessa nação, Angola, uma digina para aquele orixá. E não vai ter nenhuma outra igual. Suponhamos, você morreu, teve a oportunidade de encarnar de novo, você pegaria o mesmo nome? Não, né? É uma polêmica, já aconteceu, né, mas não é bem quisto pela comunidade. Inclusive, se isso acontecer, geralmente as pessoas vão lá pro par ou ímpar, brincadeira. Quem é o mais velho feito, continua com a digina e o zelador que colocou depois. Por exemplo, você tem 20 anos chamando Temperson. Eu venho com 10 anos e me chamo Temperson. Não. Vai ficar o dele, porque ele é mais velho, então meu pai de santo vai ter que buscar uma outra digina para mim. Bora lá. O que é ebó? Como funciona esse ato ritualístico na matriz? Ebó é muito conhecido como uma limpeza energética. São utilizados alguns elementos onde a gente faz um procedimento nessa pessoa, um sacudimento, onde a gente passa esses elementos no corpo dela e oferece a Exu para que Exu mude aquela sorte, para que Exu leve com aqueles elementos o que estava de ruim com aquela pessoa e que ele traga também através, porque ele tem essa dualidade, como eu expliquei anteriormente, de trazer o positivo para aquela pessoa. Isso é uma forma de ebó. Uma alquimia. Uma alquimia. É uma magia, é um negócio. Você tem que fazer. É imantizado. Comida, elementos naturais, é algo sagrado. Porque nós temos isso. Nós usamos sementes, folhas, frutas, grãos. É isso que a gente usa para fazer essas coisas. Alguém te ensinou a fazer ou você aprendeu isso do mundo astral? Veio seu santo e te ensinou? Todo procedimento que é de liturgia de candomblé, através desse aparato hierárquico, ele é passado de geração para geração. Então a gente aprende candomblé dentro da casa de santo. Então eu aprendi com pessoas que estavam próximas a mim, naquele momento da minha vida em que eu estava para aprender aquilo. Aprendo todos os dias, inclusive, porque a gente costuma dizer que é como se fosse um poço sem fundo. Quanto mais você busca, e isso é espiritualidade no geral. É um poço sem fundo. Quanto mais você busca, menos você sabe. Então, é passado de pai para filho, de irmão para irmão, de mais velho para mais novo. Fala pra nós, Fernanda, o que é um despacho? Ixi, Hã? eu? É. Eu acho que o pai vai saber muito mais do que Então eu, vai. gente. Um despacho, não sei dizer. Já fizeste um despacho? Eu já fiz despacho. Fazemos direto. Fazendo sempre. Por quê? Porque quando a gente faz quando a gente faz uma oferenda pro nosso orixá, e aí no final, né, tem um tempo que aquela oferenda tem que ficar ali para energizar, não é? Pra gente poder, que a gente tá entregando. Aí depois do final aí dessa oferenda, a gente tem que retirar tudo e despachar, não é? O que é esse despacho? É que você coloca em algum lugar? Como é que é? O despacho. O que é despachar? Tempo, dá licença. Ah. Aqui mais não. Não, Despachei o você tempo. pegou tudo ali e joga fora. A energia o que o orixá precisa, aquela energia positiva daquilo ali. Aquele negócio foi findando, foi mirrando, foi estragando, o orixá já não passa mais ali perto. Agora, o que acontece também é, porque tem despachos que são feitos no próprio lugar, no ponto de encontro daquilo ali. Então, por que tantas vezes as pessoas encontram aquelas farofas amarelas com pimenta, com cachaça, não sei o quê, em encruzilhadas? Porque ali é o ponto máximo de energia de Exu. Porque Exu é essa confluência, é esse encontro das encruzilhadas. Então, tem momentos que a gente tem que ir e colocar diretamente lá o despacho, a oferenda nova. E ali ele vai tomar toda aquela energia até aquilo se desfazer na própria natureza. E o cara pode tomar cachaça? É tranquilo ou não? Cara, é assim, tá entregue para uma entidade. Provavelmente, se você beber essa cachaça, você vai chamar aquele camarada para te acompanhar. Ele vai Porque beber você pegou ela, que né? é dele. Ah, então você fica aí, não vai beber sozinho não, hein? Uai. É isso. Imagina, Chamar o dono. você tá aqui com seu copo, eu vou pegar seu copo aqui, uai. E eu acho que você O vai mínimo que você enjambrar. vai fazer é me devolve isso aqui, por favor. Ou ele precisa dessa boca pra beber? Não entendi. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi também. Mas Vai, assim, vai. não. É porque até as pessoas perguntam isso, né? Mas o orixá come e bebe, a entidade come e bebe? É. Não, é a energia, É. tá? Eles vão literalmente pegar aquela energia boa daquilo que você ofereceu. Mostrar o copo do Martim pra ele, sem boca nenhuma. Exatamente. Toda Quando a gente- sexta-feira.
Eu pego o Martinho, que é um marinheiro, valia cachaça, dá 3, 4 dias, tá seco, só o açúcar. Aí você fala, eu evaporo 4 dias. Coloca em outro canto pra ver, né? É isso, é É isso. sobre isso. E vai mesmo. E esses trabalhos aí que vocês fazem, qual foi um negócio assim que você falou, porra, o que é isso aí, cara? Isso aconteceu mesmo? Vocês viram aí? Em que sentido? Já, Não tem, Tem muita coisa alguma coisa mágica que aconteceu, acontece. um trem saiu correndo, uma planta falou, sei lá, um cachorro. Não. Depende muito do grau de mediunidade e do tipo de mediunidade da pessoa. Tem histórias assim escabriosas da pessoa chegar, por exemplo, a fazer um despacho, conversar com alguém da porta de entrada de algum lugar até onde tinha que ir e depois simplesmente aquela pessoa não estava ali. Ser a materialização ali de um espírito, a visão de um espírito. Mas assim, depende muito do grau de mediunidade das Depende. pessoas. E a gente lá no creche, Conta! uai, quarto dos Exus, né? Onde a gente faz nossas oferendas, tem um altar, né? Para as Elegbares, para os Exus. Ixi, a gente tá lá arrumando tudo bonitinho. Aí você só vê passando uma saiona aqui. Fala assim, ai, deixa eu ver quem chegou. Pela cor da saia, você sabe qual foi. Às vezes Tá uma taça bate chegando. como se estivesse brindando. Você escuta Você de verdade. escuta eles andando. E não é uma assim. loucura, uma utopia de uma pessoa. Geralmente mais de uma Mas, pessoa gente, escuta. Aí você tem que ir naturalizando, né? A princípio você fica assim com Até aquele porque medo. aquele espaço é deles, né? A gente- Essa casa, nós estamos ali pra... Thaís, deixa eu ver aqui. Por que usar o branco? Essa é legal, hein? É, eu de verdade, é porque aí eu teria inúmeras coisas para falar. Porque para mim está intrinsecamente ligado ao que eu já falei. Não é assim, porque sim, se você pegar, por exemplo, o branco em outras culturas é luto. Aqui é a cor da paz. Por quê? Porque a gente tem uma cultura ocidental de que esse branco é tudo de bom. Tudo que é branco é bom. Então, automaticamente, vamos colocar assim, essa religião coloca esse branco para dar um grau de pureza, para que não seja tão rechaçada, apedrejada. Né? Então, assim. Sincretismo também. Por Sim. exemplo, a ideia de usar branco na feira. E também existia isso como eu falei, com os malês. Usavam na sexta-feira para Alá. Aí o que acontece é que com o contato entre os outros povos, começaram a ter o sincretismo. Por exemplo, o Oxalá, ele é um orixá funfum, um orixá branco, do pano branco. Então, coincide algumas coisas que acabam nesse sincretismo, o pessoal fala, o branco parece ser uma cor que está para uma paz, porque as energias geralmente são relacionadas a essas cores. Então o branco é a cor da paz, é a cor da serenidade, da sabedoria. Eu achava que era o orixá que pedia. Não. Agora, tem este ponto que é muito importante. Tem os próprios orixás funfum. São os orixás do branco. São os orixás aí que estão ali mais nessa super mais acima do que os demais. Então, neste caso aí, vai para a própria liturgia própria africana. Agora, aqui, o uso da roupa branca tem muitas vertentes e aí É muita coisa, é né? muita mesmo. Então vamos lá. É sacrifício de animais. Sim. É importante a gente colocar o sacrifício animal porque é uma das porradas que a gente mais recebe. E as pessoas só não imaginam que é o seguinte, e eu vou falar abertamente, tá? A indústria derrama muito mais sangue animal do que uma religião de matriz africana. Só que na hora que as pessoas estão nos seus almoços de domingo, no seu churrasquinho tomando sua cerveja, ninguém está preocupado com o que está acontecendo, com o que aconteceu, nem sequer com a forma que aquele bicho morreu. Nós não maltratamos animais, nós não deixamos animal com fome, a gente não mata com um requinte de crueldade, entende? E tem um nome para isso, que é imolação. A gente sacraliza aquele animal para que aquele sangue que a gente vai utilizar seja oferecido daquela maneira. O restante todo a gente utiliza muito mais do que a indústria. Porque o couro vai para o tambor. Né? Os ossos a gente também usa para fazer liturgia. E a carne é temperada, gostosa inclusive, tá? Porque temos excelentes cozinheiras dentro do candomblé e da Umbanda. Temperada, assada, cozida, frita e é servida durante as festas que comungam e que
fazem depois desses rituais. Então, assim, eu não sei por que tanto bater na gente por uma coisa que é extremamente natural. Curioso é sobre outro tipo de prática que existe, provavelmente todo mundo já comeu uma carne que foi abatida religiosamente, só que é dentro da indústria. São os alimentos halal do Islã. Você tem que abater o frango, tem que abater o boi, o porco, virado para Meca. Ou seja, é um açougueiro especialista num processo religioso, ele mata o animal e aquela carne depois é usada para comer. A gente compra no mercado, é só você prestar atenção no rótulo. Halal, tem um kosher, que é dos judeus. Ou seja, se existe a questão do preconceito, ai meu Deus, passou por um processo religioso, um abatimento religioso, você está comendo isso. Só que você não está prestando atenção. Tá no E por que rótulo. que não levantam essa questão em relação às outras que fazem Exatamente, isso? por quê? Porque é o racismo religioso que o professor Sidney vai trabalhar nos livros e nos posts dele. Depois o pessoal vai lá seguir. O professor Sidney, excelente. Vocês vão gostar Maravilhoso. muito. Racismo religioso. Vocês acham que. O pessoal fala assim, racismo contra o negro. Na minha cabeça, pra mim, o racismo é contra o pobre. Mas a maior população do Brasil é Sim, preta Existe e essa é pobre. percepção. Agora, o racismo religioso, você acha que se as religiões de matriz africana fossem tão ricas quanto o judaísmo, por exemplo, existia o mesmo tanto de preconceito? Ou você acha que seria menos? Eu acho que você consegue levar essa melhor. Olha, é importante a gente entender o seguinte, que independente do dinheiro, tá? De verdade. E é Sim. triste saber isso. Por exemplo, o homem mais rico do mundo foi Mansa Musa, um homem negro sei. africano. Não houve nenhum que passou perto da fortuna dele ainda. Então, nós temos um passado de ancestrais ricos, muito ricos. Mas o que fizeram da nossa história para oprimir o nosso povo, para explorar o nosso povo, foi muito bem arquitetado. O racismo ele é muito bem arquitetado no Brasil. Tá? Independente da posição social que um negro consiga chegar, ainda assim o racismo vai ser a primeira coisa. Beyoncé, riquíssima, não é? Thaís Araújo, Lázaro Ramos, podemos citar aqui vários. São pessoas ricas. É o povo lambuchão deles, velho. Não, mas eles já passaram e passam ainda por racismo. A filha de Beyoncé foi chamada de macaca, assim como a minha filha foi chamada de macaca dentro de um lugar onde era para ela estar protegida. Então, assim, independente de como você consiga, não importa o quanto eu estude, eu tenho 10 pós-graduações, eu tenho 2 graduações e eu tenho um mestrado. Eu tenho um currículo que é um dos melhores currículos do IF Norte de Minas. E isso não me protegeu do racismo que eu sofri dentro da própria instituição federal. Então, não importa o quanto você estude, não importa seu currículo, não importa nada. A sua cor vem primeiro. Sueli Carneiro vai trazer isso na sua obra, Renato Nogueira vai trazer, enfim, vários outros intelectuais vão trabalhar isso, né? Professora Bárbara Carini. Então, a gente tem, independente, o dinheiro não nos salva do racismo, não nos blinda. Em vários lugares onde eu já entrei, inclusive em Belo Horizonte, isso acontece muito aqui não, mas lá em Belo Horizonte acontece, de ter sempre um segurança junto comigo. E veja, eu vou assim trabalhar. Você tá achando que eu tô mal vestida, gente? Tá nada. Pois já me chamaram de várias coisas. Eu entro no shopping, eu tenho seguranças. Pra mim. Não é? Olha que maravilha, pra ver se eu não vou roubar nada. Não é? Então, assim, aqui em Almenara já sofri racismo até em comércio na rua. De uma forma diferente, mas já, muito. Né? Então, infelizmente, não importa a questão econômica, o que importa para eles, para essa sociedade, ainda é a cor. A cor vem primeiro. Ah, cara, e logo no Brasil, eu acho que nós estamos caminhando para ficar quase os donos do mundo na mesma cor. Mas, infelizmente, a gente vai ver negros reproduzindo racismo. Sim. Assim como muitas mulheres reproduzem machismo. Você já viu alguma mulher falando assim, olha lá que vagabundo usando aquela roupa curta ali, por isso que os homens ficam... Depois reclamam. Você já ouviu. E isso é um elemento muito machista. Né? Então você vai ver mulheres reproduzindo, e a gente não pode dizer que elas são machistas, porque para ser,
elas teriam que estar se beneficiando do sistema. É para ser racista, eu tenho que me beneficiar do sistema racista. Exatamente. E não existe, então, tal coisa como, por exemplo, racismo reverso. Por quê? Porque o racismo, ele é uma estrutura, um sistema. E esse sistema beneficiou, historicamente, um grupo étnico, em detrimento dos demais. Então, é por isso que não existe, aí a gente está falando de estudos científicos, nós estamos falando de teses, né, né, que são provados cientificamente, dados que vão provar isso. Isso é coisa de romano. Né? Dividir para conquistar. Mas a ideia da cosmovisão. A cosmovisão é o quê? Que na cabeça deles é a melhor coisa do mundo. Né? Que a visão estaria acima, Sim. Aristóteles dizia, né? Que dos outros o sentidos. sentido superior do ser humano é a visão, porque ele consegue ler, é por aqui que ele consegue aprender. E aí a gente vem, a nossa percepção é outra, então nós não temos cosmovisão, nós temos cosmopercepção. Porque nós acreditamos que todos os sentidos trabalham juntos. A gente não consegue eleger um acima dos demais. Especificamente do Urubá, é palatar. Isso é palato visão. Palato. Cosmopalatar, na verdade. Cosmopalatar. Por quê? Existe a ideia de um grande sábio. Quase todas as sociedades têm um grande sábio. Nós também temos um grande sábio ali. O que acontece é que chega o Lodomari, quer entender quem é, ele vai procurar na Terra, faz uma espécie de concurso. Vocês me tragam aqui a comida. E aí um vai lá e entrega isso. E aí chega um concurso muito específico e entrega uma língua de boi. Come, 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 come. Aí ele fala, agora estou satisfeito, eu quero que você me traga a comida. Ele não consegue comer, mas ele percebeu a sagacidade, a esperteza. Foi Exu que fez isso. Fez essa sagacidade e o quê? Perceber que essa relação entre bem e mal, entre bom e ruim, não está naquilo, nas coisas. Na cosmovisão, tá na percepção, Tá na que você percepção. tem das coisas. A mesma língua que pode ser saborosa, que pode ser boa, que pode falar bem de você, pode pode escolher a que vai falar mal de você. Quem é que mais te fere? Jamais é o seu inimigo. É aquele que um dia você chamou de amigo porque você teve a capacidade, inclusive, de confiar nele e dar as costas para ele. Ele pode cravar nas suas costas. O inimigo faz aqui de frente. Quando você casa, você deita junto Exatamente. O seu pior inimigo é aquele que algum dia foi seu afeto. Então é importante a gente entender que não está na pessoa, está na escolha que ela faz para fazer aquilo. É massa, hein? Gente, a gente precisa botar fim, infelizmente. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente deixou em aberto aqui? Não, acho que lembrando que a gente volta outras vezes, viu? As nossas páginas eu acho importante. Pra gente dialogar. Queremos ter né? Aí um retorno de vocês. Então tem da casa Afro Nizila Sicongo, que é bacana. Né? A gente tem também o meu Afro Transgressora, que tá no Instagram. E a gente tem ali Tans, a gente fala sobre educação afrocentrada. E vai ser bacana a gente dialogar. E qual que é as suas redes? As minhas redes, elas são mais privadas, mais particulares, mas quem quiser depois seguir lá, Rei Taifus, que é meu sobrenome ao contrário. Aí lá, geralmente, eu posto algumas vezes questões mais ligadas à raça, ao republico, de pessoas como Matéria Escura, 4P, que é um excelente orador também, uma pessoa conhecida das matérias africanas, tem Carla Coutirene, outro tipo de pessoas que estão nessa luta para tentar diminuir a dor do negro e esse apagamento histórico do que já foi feito, do que já foi vivido. E a gente tem a comunidade Aquilombamento, né, que é maravilhosa, que está liderada pelo professor Gabas Machado, que também eu sugiro aí que vocês conheçam, porque traz muitos ensinamentos sobre como essa educação afrocentrada pode dirimir, né, pode acabar aí com esse racismo que é tão forte ainda no nosso país. Bom, para finalizar, agradecer mais uma vez, de novo, né? E dizer o seguinte, vou salientar aqui a importância da cuca, porque para hoje a gente estar aqui é porque em 16 de agosto de 2016, os terreiros resolveram comprar a ideia de um garotinho
não tão garotinho, mas mais novo do que hoje, e fazer a união se tornar a força desse povo, que até então era esquecido, não tinha oportunidade, lugar de fala, só que a gente vem entendendo ao longo do tempo que não é somente a união, é a organização e o saber de onde a gente vem, por que a gente está e onde nós queremos chegar. E hoje nós somos um grupo cultural, uma associação cultural que ainda detém o intento de ter conseguido fazer até agora o maior evento racial negro de Umbanda e Candomblé do Vale do Jequitinhonha. Nós não trouxemos, porque não precisa, mas temos os dados. Foram mais de 380 assinaturas no seminário Confluências que nós fizemos em fevereiro desse ano, porque nós fazemos há alguns anos, no dia 2 de fevereiro, a procissão para Iemanjá, que sai todos esses terreiros juntos, vestidos, trajados, e vão para a rua cantar para Iemanjá, fazer esses eventos, e de 2 em 2 anos a gente faz alguma ação educacional, socioeducacional, para trazer letramento racial, jurídico, para que essas pessoas saibam cada vez mais como elas podem mudar a sua realidade, como a gente vem mudando ao longo dos anos. E nesse seminário, nessa procissão, a gente conseguiu trazer o maior nome da cultura do estado de Minas Gerais, que é o secretário Leônidas, que veio aqui somente para assistir a procissão de Iemanjá. Ele falou, se não for para eu conseguir andar na procissão de Almenara, eu não vou. Aí fizemos todas as mexidas para conseguir, por exemplo, o horário, tudo bacaninha. Nós ficamos 3 meses. E foi o que eu acho muito interessante disso, é porque é muito difícil esse diálogo de sociedade civil com o poder. E nós conseguimos, diretamente com o Estado, trazer 2 grandes instituições para conhecer o nosso povo, para conhecer a nossa cidade, Almenara. O trabalho de um povo que, como eu falei no princípio, de um senhor de 58 anos de casa aberta, que precisa dessa referência, dessa reverência. É por conta da história dele que nós tivemos essa visita, que dá para a gente força e garra para a gente continuar a nossa luta, para estar aqui hoje agradecendo, para poder falar sobre o que a gente faz. A gente Tá fez bom? isso em parceria com o IF, né, o NEPGES, que é o Isso. Núcleo de Estudos de Gêneros e Sexualidades que eu presido no IF, e foi muito bacana porque mostrou a força de Almenara e o quanto que o Vale de Jequitinhonha tem a dar para o Brasil, sabe? Que nós não somos o Vale do Lítio. Vamos lembrar disso. Nós somos o Vale, nós não somos o Vale do Lítio, nós não somos o Vale da Miséria. Somos o Vale da riqueza cultural, porque o Vale de Jequitinhonha faz toda a diferença e o Brasil tem que conhecer esse lugar, porque eu vou te falar que eu não conhecia e eu arrepio toda vez que eu piso em qualquer município desse. E a Almenara foi que me deu esse presente, primeiro. Gente, se você assistiu até aqui, comente aí que assistiu. Coloque suas dúvidas aí. Quem sabe a gente faz um próximo episódio. E muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.